Então, a gente está aqui no livro de 2 Timóteo. Só dando um breve panorama sobre essa carta de Timóteo. Primeiramente, não foi Timóteo que escreveu, né? É uma carta de Paulo a Timóteo. E Timóteo, ele era chamado de amado filho na fé de Paulo. Paulo, ele tinha muito amor, ele gostava muito de Timóteo, isso fica bem claro nas duas cartas de Timóteo. E especialmente nessa carta. Acredita-se que essa foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Paulo, ele falava, quando ele escreveu essa carta, que já chegava a hora da morte dele. Então ele sabia que ele não ia durar muito tempo na prisão. A gente lê nessa carta que ele estava preso. Acredita-se que essa tenha sido a segunda prisão de Paulo em Roma, por volta dos anos 67 depois de Cristo. Então, como Paulo estava prestes a morrer, e ele amava muito Timóteo era um discípulo dele, era alguém que ele pegou quando ele era ainda um adolescente na cidade de Listra, e levou com ele para ser missionário, para ir investindo em igrejas, para ir abençoando igrejas. Ele foi levando Timóteo, e Timóteo cresceu na fé. Então Paulo faz essa carta encorajando, apoiando Timóteo, e também convidando Timóteo a, se possível, visitar ele na prisão, porque ele queria muito ver Timóteo antes de morrer. Mas, se não pudesse, ok. Então, é uma carta, é como se fossem as últimas palavras para alguém que você ama muito. Então, então, Paulo queria dizer a mesma coisa, muito importante para Timóteo. Ele começa no versículo 6, falando: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Se vocês olharem, portanto, quer dizer que tem uma causa dele estar falando, tem essa conexão. E esse, portanto, vem logo no versículo anterior, que é o versículo 5. No versículo 5, Paulo fala assim para Timóteo: eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo fala: portanto, Timóteo, porque você tem uma fé não fingida, porque desde criança você foi ensinado sobre a palavra de Deus. Para quem não sabe, Timóteo ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E mais tarde, tanto a mãe, a avó, como Timóteo se converteram, provavelmente nessa primeira viagem missionária de Paulo até Listra. Então, Paulo sabia que tanto a avó dele, Lóide, como a mãe dele, Eunice, elas tinham ensinado Timóteo sobre a lei judaica, sobre o Torá, sobre o Antigo Testamento. Mas não tinha ficado só nisso. Assim, quando Paulo visitou Listra pela primeira vez, eles conheceram a Jesus, e Timóteo ele foi atestado como alguém de muita fé. Tanto que, como diz aqui, no versículo 6, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ele fala que, mediante a imposição das mãos de Paulo, e a gente vê também lá no livro de 1 Timóteo, que quando Timóteo foi chamado, os presbíteros da cidade de Listra impuseram as mãos sobre ele. A gente vê que Paulo, junto com os demais presbíteros, Paulo era um também, impuseram as mãos, ministrando esse dom sobre Timóteo. E ele usa a palavra: mantenha essa chama acesa do dom, que nada mais é do que usar o dom que você tem. Então, Paulo exorta Timóteo: use o dom que você tem. Isso também fica um lembrete para nós. Todos nós temos dons, e esses dons eles vêm do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente falha por não conhecer aqueles dons que a gente tem. E esse é um grande problema se você é um cristão. A gente foi chamado para exercitar os nossos dons. Os nossos dons, eles edificam uns aos outros. E a gente precisa colocar eles em prática, mas para colocar em prática é necessário conhecer os dons que a gente tem. E os dons, como vêm do Espírito Santo, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para revelar esses dons a nós. Mas qual era o dom que Timóteo tinha, que Paulo falou, para ele estar exercitando, para ele estar mantendo essa chama viva, para ele estar usando esse dom? Esse dom, a gente ouve falar lá em 2 Timóteo 4,5, sobre um desses dons que Timóteo tinha. Em 2 Timóteo 4,5, fala assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério. Então, um desses dons que a gente pode dizer com certeza que Timóteo tinha era o dom de evangelismo. Timóteo era um evangelista. E Paulo fala aqui que ele tem que cumprir plenamente esse dom, que ele tem que exercitar esse dom em toda a sua potência. Então, se a gente tem um dom, a gente tem que usar esse dom e tem que trabalhar nessa área. Às vezes, acaba sendo frustrante, porque a gente começa a servir em áreas, em muitas áreas, e muitas vezes a gente não serve no nosso dom específico. E, às vezes, as pessoas acabam se sentindo frustradas com o tempo. Mas depois eu vou acabar falando sobre isso. E muitas vezes as pessoas, por causa da personalidade de um ou de outro, as pessoas falam, você é uma pessoa que fala bastante, uma pessoa bem descolada, então você se dá bem na área de evangelismo. E aquela pessoa acredita nisso, ela quer ser um evangelista, e ela começa a falar de Jesus, uma ou outra pessoa aceita, mas o ministério não frutifica mesmo. E aquela pessoa se sente frustrada, porque alguém disse que ela era evangelista, porque ela falava muito, e ela não viu frutos no seu ministério. Então a gente tem que conhecer os nossos dons e tem que usar esses dons nessa área. Não significa que, obviamente, se a gente não tem o dom de evangelismo, a gente não pode evangelizar. Pelo contrário, a Bíblia, a grande comissão diz, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho, batizando. Então, todo mundo precisa evangelizar, todo mundo precisa falar das boas novas de Jesus. Mas algumas pessoas têm o dom específico, então elas vão ter um ministério, elas vão ter mais facilidades, ou até mesmo mais pessoas vão vir atrás delas. É mais ou menos como você pensar, às vezes querer se comparar a um Billy Graham da vida. Billy Graham era um evangelista, e você via esse fruto do ministério dele. E às vezes uma pessoa quer ter um fruto tão grande como foi o ministério dele, como é o ministério dele. Então, a gente precisa exercitar esse nosso dom. Porém, se a gente começar a ler um pouco mais sobre Timóteo e ler as cartas de Paulo, a gente vê que esse não era o único dom que Timóteo tinha. Se você ler todo o capítulo, as 2 cartas de Timóteo, você vê uma frase que é bem constante, ou melhor, palavras que são bem constantes, como ensine a palavra ou pregue a palavra. Até mesmo nesse capítulo 4, um pouco antes, ele diz, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então, Paulo, ele sempre fixava nesse ponto, nessas 2 cartas, que Timóteo precisava ensinar, que Timóteo precisava pregar. Então, se Paulo fixava tanto nessas 2 características, provavelmente Timóteo também tinha o dom de ensino. E esse era um dos motivos para ele estar cuidando e também para tanto ele como Tito terem sido responsáveis por estabelecer a liderança da igreja com presbíteros, diáconos. Paulo primeiro passou para eles estarem passando isso e ensinando isso a outras pessoas. Mas além disso, se a gente ler lá 1 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, a gente vê outro dom que também pode ser atribuído a Timóteo. E esse, às vezes, acaba sendo um pouco controverso, porque as pessoas confundem bastante o que é esse dom. Em 1 Timóteo 2, do 6 ao 7, diz assim, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Aqui ele fala, embora como apóstolos pudéssemos. E esse nós que ele usa aqui, está lá no versículo 1, se referindo a Paulo, Silvano e Timóteo, que foi quem escreveu essa carta, a carta aos Tessalonicenses. Então Timóteo também tinha o dom de apóstolo. Apesar de que algumas pessoas acreditam que apóstolos só foram aqueles 12 ou 11, ou Matias entra ou não, a Bíblia fala de mais apóstolos além dos 12. E apóstolo nada mais é do que, a palavra significa aquele que é enviado. Então, Timóteo era um apóstolo também, ele tinha esse dom. E Timóteo precisava exercer todos esses dons. Então, muitas vezes, assim como Timóteo, e provavelmente como Timóteo, a gente tem mais do que um dom. E a gente precisa conhecer isso para estar aplicando, para que o ministério cresça. Se a gente, continuando
o que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, Paulo começa dizendo, pois Deus não nos deu espírito de covardia. E ele começa usando esse pois, mais uma vez, uma conexão, porque ele está se referindo ao que ele estava falando antes, que era em relação a usar o dom, a manter a chama viva do dom. Paulo fala a Timóteo que Deus não deu esse espírito de covardia para Timóteo não usar o dom dele. E se a gente para ver, se a gente dá uma olhada no que Paulo também escreve lá em Efésios sobre os dons espirituais, aqui, na verdade, às vezes as pessoas chamam dos dons, dos 5 ou 6 dons ministeriais, em Efésios 4... Não tem aí? Tá bom. Perdi a referência. 4:11 e 12. Em Efésios 4:11 e 12, ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, Paulo fala que o motivo da gente receber esses dons, ou dons diferentes, é para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, ou seja, para a gente edificar ou abençoar uns aos outros. Deus nunca dá todos os dons para uma só pessoa, porque senão essa pessoa seria autossuficiente e não precisaria de mais ninguém. Eu penso às vezes que seria muito fácil ser um monge e ir morar num templo e não ter contato com pessoas. Ainda mais para o meu perfil porque quase todos os problemas que a gente tem na vida é relacionado a outras pessoas. Então, as pessoas falam desses retiros ou desses monastérios mesmo, no qual as pessoas vão e se isolam para ouvir Deus ou para ficar sozinhas e se afastarem do mundo exterior. Mas isso é totalmente diferente do que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para viver em relacionamentos. Tanto no relacionamento vertical com Deus, como no horizontal com as pessoas. A gente vê que a lei ela é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa de relacionamento e a gente precisa usar os nossos dons para abençoar uns aos outros. Porque senão vai ficar faltando dons, ou vai ficar faltando, ficar faltando o uso de determinados dons na igreja. O que é muito comum, porque às vezes poucas pessoas com poucos dons acabam somente elas servindo, e outras pessoas que poderiam estar servindo também com aqueles dons não usam, e a gente vê falhas, a gente vê faltas na igreja. E Paulo, ele fala que Deus não deu esse espírito de covardia, né, para não usar, para que a gente não use o dom. E essa palavra covardia é uma palavra interessante, porque quem já é cristão há muito tempo, já ouviu várias versões desse versículo. Pois Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de timidez. E a palavra é usada aqui como covardia, a tradução acho que melhor dela seria mesmo timidez ou reticência, você ser reservado, algo como introspectivo, introvertido. Então ele fala que Deus não deu esse espírito de timidez, não deu esse espírito, essa vergonha para que a gente não use o dom. E ele complementa, mas Deus deu o espírito de poder. E essa palavra poder é uma palavra bem interessante, porque ela é a palavra que é usada sempre em relação ao Espírito Santo. Essa palavra poder aqui é a palavra dunamis no grego, que é a mesma palavra usada em Atos 1:8, naquele famoso versículo dito por Jesus, antes de ascender aos céus. Em Atos 1:8, ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui é o que a gente, como Calvary, crê que é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala de vários sinais ou vários dons do Espírito Santo. E às vezes muitas igrejas levam o falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo, ou profecias é o batismo com o Espírito Santo. Mas se a gente para ler o livro de Atos, que é onde a igreja começou,
a gente vê que a principal característica, a principal marca do batismo com o Espírito Santo, depois que diz que eles receberam o Espírito Santo, é uma ousadia que eles têm. E é isso que fala aqui. Jesus fala que eles vão receber o Espírito Santo que há de vir sobre eles, e eles vão ser testemunhas de Jesus aonde quer que eles vão, seja em Judeia, Samaria, Jerusalém ou até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos dá essa ousadia, ele nos dá esse poder para que a gente fale sobre Jesus Cristo. Então, se você acredita, ou melhor, se você tem vários dons, ou acredita ter vários dons do Espírito Santo, mas não consegue falar de Jesus, tem alguma coisa que está com algum problema. Será se esses são os mesmos os dons que o Espírito Santo te deu, ou é alguma coisa natural? Porque a marca do batismo com o Espírito Santo é essa ousadia para falar de Jesus, para testemunhar Jesus. E a gente vê isso em todos que receberam o Espírito Santo. Pensem em Pedro, que era aquele cara covarde, que fugiu de Jesus e negou Jesus quando Jesus estava sendo crucificado, que falou que não conhecia Jesus Cristo, e após ele receber o batismo com o Espírito Santo, ele se tornou aquele cara ousado, que segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo. Então ele foi um mártir. E a gente vê essa mudança que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo nos permite sermos testemunhas de Jesus. Então a gente precisa estar constantemente orando e pedindo a Deus para nos encher do Espírito Santo, para nos encher novamente do Espírito Santo, para que a gente seja essa testemunha. Mesmo se você é tímido ou extrovertido, a gente precisa disso para ser uma real testemunha de Jesus. Porque a sua timidez ou a sua extroversão não vai te ajudar muito se você estiver em meio à perseguição, se você estiver em meio a um país como está acontecendo agora no Oriente Médio, toda aquela guerra na Síria, onde estão perseguindo cristãos. As suas habilidades naturais não vão bastar aqui se você simplesmente depender delas. Mas o Espírito Santo nos dá esse poder, nos dá essa ousadia. E essa palavra poder, ela também foi usada em 2 Coríntios 12, num famoso versículo que acredito que todo mundo já tenha ouvido. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, a palavra poder aqui também é esse poder referindo ao Espírito Santo. É o poder que se manifesta nas nossas fraquezas, independentemente das nossas habilidades naturais. E aqui eu queria só fazer um adendo, porque há um tempo atrás teve uma frase que virou um grande slogan, que eu acho que ela, ao mínimo, ela é imprecisa. Que eu lembro que tinha em toda a camiseta dos crentes, tinha em tudo quanto é placa de caminhão, que é aquela frase, Deus não chama os capacitados, ou Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E essa frase, ela foi, de certa forma, ela se baseia no que está escrito aqui em 1 Coríntios 12, mas ela também contradiz algumas coisas que estão na Bíblia. Deus, ele usa quem ele quer, seja capacitado ou não. A diferença é que, se você tem a capacidade, ou o dom ou não, a gente ainda se coloca diante de Deus para ser usado por ele. Ou vocês acham que Paulo pode ser chamado de alguém que era incapaz, ou alguém incapaz mesmo de ser usado por Deus, porque não tinha conhecimento? Paulo, ele foi um dos maiores mestres, tanto é que metade do nosso Novo Testamento é escrito por ele. E se você para ver a própria descrição que Paulo faz sobre si, ele fala que ele era um judeu que conhecia todas as escrituras, praticava toda a lei, ele era fariseu, então ele estava nos mais altos padrões do que era um judeu. Se era para a gente pensar num cara que seguia o judaísmo, que seguia aquilo que está no Antigo Testamento e a lei, esse era Paulo. Então ele conhecia aquilo que ele estava falando. E Deus usou Paulo. Tanto que Paulo, ele fala muito, Paulo
ele fala também com judeus, e sempre Paulo ele usava muito aquilo que estavam nas Escrituras. E isso não veio de um conhecimento sobrenatural que Deus deu para ele no momento que ele viu Jesus. Não, é porque ele já estudava aquilo que estava no Antigo Testamento. Então Deus usa pessoas capacitadas ou não capacitadas. Mas Deus capacita aqueles que ele chama. Mesmo se você já tenha dons, Deus capacita ainda mais. Mas isso não quer dizer que se você não tem uma habilidade natural, Deus não vai usar você. Então, só queria fazer esse adendo porque às vezes essa frase me incomoda um pouco e muita gente ainda acredita que está escrito na Bíblia essa frase. Ficam perguntando. Mas e também continuando nisso, falando desse espírito de poder que esse poder que Deus nos deu, Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, Paulo está falando, embora eu tenha esse conhecimento, eu conheça o que está escrito nas Escrituras, a minha pregação não consistiu nisso. Eu não quis usar a minha própria sabedoria, mas depender de Deus. E essa que é a diferença que eu disse de, mesmo Deus usando um capacitado, a gente procura, quando Deus chama alguém que já tem uma capacidade para alguma coisa, em primeiro lugar, é você não confiar nas suas próprias habilidades, mas em Deus. Porque senão as pessoas vão acreditar, como Paulo diz aqui, nas suas próprias palavras de sabedoria ou na sua capacidade e não em Deus. Mas se a gente deixa Deus nos usar, Deus vai acreditar, as pessoas vão acreditar em Deus, porque é Deus que está nos usando, é Deus que está ministrando através de nós. Não depende da nossa própria sabedoria, da nossa própria lógica, da maneira como a gente é persuasivo e consegue convencer as pessoas, depende do poder de Deus. E seguindo, ele fala que além desse poder, desse dunamis, desse poder que vem do alto, que nos dá essa ousadia, Deus nos deu espírito de amor e espírito... Deixa eu achar a palavra aqui. Deixa eu ler ali que eu esqueci qual é a palavra. 1 Timóteo 1... 2 Timóteo 1, 7. Eu não lembro se é moderação, equilíbrio. Então, às vezes eu confundo porque a minha Bíblia preferida de usar é a Almeida, Revista e Atualizada. E a NVI traz traduções diferentes, então confunde as palavras que usam. Então, aqui ele usa equilíbrio, na Almeida usa moderação. Então, Deus nos deu esse espírito de equilíbrio, e de amor e de equilíbrio. A palavra amor é a palavra HP, que é o amor ágape, é um amor fraternal, principalmente usado no amor entre cristãos, o amor entre irmãos em Cristo, e nos deu esse espírito de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio, ela pode ser traduzida também como uma mente sadia, mas ela é derivada da palavra disciplina no grego. E essa palavra, acho que a melhor tradução dela, que você vai olhar no grego, é a palavra autocontrole ou domínio próprio. Então essa palavra se refere, Deus nos deu esse espírito de amor e de domínio próprio. E quando se fala em amor e domínio próprio, acho que o que vem direto na cabeça de muitas pessoas é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 23 fala sobre o fruto do Espírito, e é o fruto que o Espírito Santo produz em nós quando a gente anda no Espírito, quando a gente é cheio do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito, ele diz que esse fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, tanto o amor quanto o equilíbrio, ou o domínio próprio, a gente vê que vem do Espírito Santo. Não é algo que a gente consegue produzir da gente mesmo, não é algo que a gente consegue tirar da gente mesmo, mas é algo que é produzido pelo Espírito Santo em nós quando a gente anda no Espírito. Então Deus não nos deu aquele espírito de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E é interessante quando a gente fala nisso, principalmente quando você pensa que Timóteo era um evangelista. Quem já fez evangelismo aqui, ou quem vai fazer uma vez ou outra, provavelmente já encontrou alguém que debocha, alguém que até critica a sua fé, alguém que começa a falar mal de Jesus. E como você reage nessas situações? A gente reage com amor e com domínio próprio. Amor, amando essa pessoa, sabendo que ela não conhece Jesus ainda, ela não sabe o que ela está dizendo. E domínio próprio,
principalmente para aquelas pessoas que são mais sanguíneas ou coléricas, mais esquentadinhas, para você não partir para cima da pessoa. Porque eu já vi casos de pessoas que estavam evangelizando alguém, e essa pessoa começou a tirar sarro dela, e a pessoa começa a brigar, não brigar fisicamente, mas começa a agredir verbalmente a outra também, ou começa a entrar na briga. E isso é falta de domínio próprio, está precisando andar no Espírito Santo e pedir de Deus, porque se você está querendo falar de Jesus e do amor e da graça, não é isso que você está demonstrando brigando com uma pessoa que faz chacota de você. Simplesmente ou ignore, ou continue demonstrando amor. Isso acontece muito em evangelismo mesmo, mas são experiências maravilhosas que Deus sempre, como diz Romanos 8:28, Deus sempre tira algo bom daquelas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, ele segue lá falando a Timóteo, em 2 Timóteo 1:8, falando... portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Se vocês pararem para anotar o versículo 7 e 8, Deus fala que, Paulo fala que Deus não nos deu esse espírito de timidez, de covardia, mas espírito de poder. E logo em seguida, aqui no versículo 8, Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar de testemunhar do Senhor. Isso é muito parecido com o que está lá em Atos 1:8. Porque em Atos 1:8 diz que a gente vai receber o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo sobre nós, e que a gente vai ser testemunha do Senhor. E aqui mostra isso, que o poder de Deus vem mesmo para a gente ser essa testemunha, independentemente da nossa personalidade. Paulo relata aqui que ele era um prisioneiro, mas mesmo assim Timóteo não precisava se envergonhar, não precisava ter medo, ele precisava continuar testemunhando ao Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas essa época que Paulo escreveu a carta, como eu disse, 67 depois de Cristo, era a época que Nero era imperador de Roma. E Nero fez uma severa perseguição contra os cristãos. Inclusive, ele acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Então, ele começou a matar, prender os cristãos. Provavelmente, esse é um dos motivos que Paulo sabia que a morte dele estava próxima, por causa do que Nero estava fazendo com todos os cristãos. E é interessante porque, tanto em Atos 1:8, como aqui nesse versículo, a palavra testemunhar, ela é a palavra, ou melhor, em Atos 1:8 é a palavra mártir, e aqui em 2 Timóteo é a palavra martírion, da qual surgiu a palavra mártir. Tanto que no Novo Testamento existem algumas citações a Estevão como mártir, a palavra mártir, e a palavra mártir lá é a mesma palavra que testemunha. Então, testemunhar e ser um mártir significa a mesma coisa. E às vezes a gente pode parar para pensar que é um pouco pesado, que testemunhar é você ser um mártir, é você morrer por essa causa. Mas os cristãos do primeiro século, eles sabiam disso. Eles sabiam que se você fosse uma testemunha de Jesus, você corria risco de vida, você poderia ser preso, você poderia ser morto, você poderia ser crucificado simplesmente por crer em Jesus. E também é assim em muitos países ainda hoje em dia, apesar de a gente, às vezes, ignorar. Se você acompanhar ministérios como o Portas Abertas ou mais, que trabalham com a igreja perseguida, e você começa a ter contatos, a ouvir histórias, ou até conhecer pessoas, você vê o quão perigoso ainda é você ser cristão, ou é você acreditar em Jesus, é você ter fé em Deus em muitos países. Isso daí pode ser uma sentença de morte para você. Então, ser testemunha de Jesus é lembrar que a gente está com Jesus até a morte. E isso pode se tornar uma realidade nossa. A gente vê que na Bíblia, a Bíblia falando que no fim dos tempos a perseguição vai aumentar. Então, a gente corre o risco, a gente está suscetível a sofrer isso. E sobre o que a gente tem que testemunhar? A Bíblia fala sobre testemunhar do Senhor. 1 João 5, 11 e 12 fala um pouco sobre esse testemunho que a gente precisa dar. 1 João 5, do versículos 11 e 12. Este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho que ele fala é sobre Jesus Cristo, é sobre a vida eterna que a gente tem em Jesus Cristo. Resumindo, é o Evangelho e é a graça. É aquilo que Jesus fez por nós, que é a grande diferença entre
o cristianismo e a religião em si. Porque como cristãos, a gente crê que é aquilo que Jesus fez que nos salva. As religiões, elas creem que é aquilo que a gente faz para ser salvo, aquilo que a gente faz para merecer. E esse é um grande divisor de águas. A gente vê que o testemunho que ele fala, o testemunho que os apóstolos, que aqueles que conheceram Jesus falam, é sobre Jesus Cristo, é sobre a vida que a gente tem em Jesus Cristo. E muitas vezes, infelizmente, em muitas igrejas, o testemunho acaba virando mais sobre pessoas do que sobre Jesus Cristo. É muito fácil as pessoas subirem em púlpitos ou irem até em evangelismos, grandes cantores do meio gospel famosos, que voltam todo o foco para ele. Eles até começam com uma conversa falando sobre aquilo que Jesus fez por mim, como Jesus me salvou, e de repente eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou abençoado, Deus me fez rico, Deus me fez inteligente, Deus me abençoou para usar esse dom e para abençoar as pessoas. E aí as pessoas começam a se focar muito nelas e nas experiências delas. E não é sobre isso que a gente tem que testemunhar. E muitas vezes o povo acaba carecendo de alimento espiritual, tendo essa fome espiritual, porque elas não ouvem sobre Jesus, elas estão ouvindo sobre testemunhos de pessoas que resumindo, acabam sempre voltando para elas. E a gente tem que cuidar disso, né? A gente tem que lembrar de morrer para nós mesmos, de a cada dia tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, esse é o testemunho. E ele fala ainda em 2 Timóteo 1,7, além da gente testemunhar o Senhor, ele fala, 1,7 não, desculpe, 1,8, ele fala, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que tudo isso poderia acontecer, Paulo avisa Timóteo, mas ainda suporte tudo isso. Confie no poder de Deus, no dunamis, nesse poder que vem do Espírito Santo, nesse batismo do Espírito Santo. E é interessante que, como eu disse, existe várias traduções para a palavra covardia, timidez ou temor, que está lá no versículo 7, mas se você para ler aqui, Paulo continua a ideia falando para Timóteo não se envergonhar de ser uma testemunha do Senhor. E essa palavra vergonha no grego não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com temor, ela tem a ver sim com vergonha e com desonra. Então, você, conectando aqui, você vê mesmo que claramente Paulo estava se referindo a uma timidez, provavelmente, a uma timidez de Timóteo. Então ele fala, não se envergonhe. E eu queria aqui entrar e falar um pouco sobre as nossas personalidades e como a gente serve a Deus com personalidades diferentes. Se vocês param para pensar, Timóteo é descrito como um cara tímido. Mas quais eram os dons dele? Ele era um evangelista, ele era um mestre na palavra, ele era um apóstolo que implantava igrejas, que cuidava de pessoas. E existe uma discussão sobre ele ser um pastor ou presbítero, que nunca vão chegar a um consenso. As cartas de Timóteo e Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, e muita gente acredita que elas são cartas pastorais, porque os dois eram pastores, Tito e Timóteo. Mas elas são chamadas de cartas pastorais porque são cartas que ensinam como funciona a igreja, como os líderes têm que pastorear, liderar a igreja. A única referência sobre Timóteo ser um bispo ou um pastor é uma referência que vem do século III, de um estudioso chamado Eusébio, que é um cara que estudiosos sempre se usaram para basear. Eusébio, ele sempre citava todas as fontes que ele usava. Mas quando ele fala de Timóteo, o bispo da igreja de Éfeso, ele simplesmente diz, Timóteo, o bispo de Éfeso, mais ou menos assim como todos sabem. E ele não coloca fonte nenhuma para especificar isso. Então, se as fontes deles foram confiáveis, ele pode ter sido, mas ele também pode não ter sido um presbítero ou um pastor, simplesmente ser um apóstolo, um evangelista e um mestre da palavra. E aí você pensa, como que ele pode ser tudo isso sendo tímido? Porque se você para pensar, as nossas igrejas hoje são feitas para pessoas extrovertidas.
Eu sei muito bem disso porque eu sou introvertido, eu nasci no meio cristão, então desde que eu era bebê eu estava na igreja, e tudo é feito para pessoas extrovertidas. São muitas reuniões, são muitas coisas que envolvem pessoas. Os nossos evangelismos, ou muitos evangelismos, eles são baseados em pessoas que falam, e não dão oportunidade da outra pessoa falar, porque se a outra pessoa falar, você não vai conseguir mais falar sobre Jesus, então você não consegue empurrar Jesus goela dentro dessa pessoa. E eu já participei de muito evangelismo e realmente isso acontece muito. Pessoas que não deixam a outra pessoa falar e simplesmente ficam falando. Porque são extrovertidas, porque querem falar, porque elas gostam de falar, elas têm dificuldade em ouvir, então preferem falar. Os nossos louvores, toda a estrutura que a igreja hoje em dia, que as igrejas são feitas, elas privilegiam pessoas extrovertidas. E quando você pensa em pessoas para trabalhar no ministério, a gente precisa fazer um evangelismo. Quem que pode ir? Vamos pegar aquele cara que é bem descolado, que não tem problema para falar, ele vai lá e vai evangelizar e não vai ter problema nenhum. Mas muitas vezes essa pessoa não tem esse dom. Ou às vezes a pessoa gosta de falar e gosta de compartilhar as ideias dela, a pessoa é muito expressiva, ela é muito comunicativa, por ser extrovertida, e as pessoas falam, nossa, como você fala bem, como você expressa bem suas opiniões, você poderia ser um bom pastor ou um bom mestre da palavra, e aquela pessoa acredita. Inclusive, teve uma pessoa há muito tempo atrás aqui na igreja, que ela vinha a todo momento falar que ela tinha o dom de ensino e que ela queria oportunidades para ensinar na igreja. Então, ela queria ensinar nos cultos domingo de manhã, ela queria ensinar nos cultos domingo à noite, e ela falava, e às vezes ela falava que o Tom e eu éramos, não davam oportunidade para ele, mas ele tinha esse dom. Aí um dia eu parei para conversar com ele. Você tem esse dom de ensino, e como você gosta de estudar a Bíblia? Eu não gosto de estudar, na verdade, a Bíblia. Eu gosto de falar aquilo que eu leio ou eu ouço alguém falando sobre a Bíblia e eu gosto de falar sobre aquilo. E com que frequência você lê? Eu não gosto de ler a Bíblia. E a pessoa falou, mas todo mundo dizia para ela que ela era comunicativa e ela deveria ensinar. Só que essa pessoa não gostava de ler a Bíblia, não gostava de estudar a Bíblia. Aí eu ficava pensando, então como você vai ensinar a Bíblia se você não estuda a Bíblia, se você não lê a Bíblia? Como você vai fazer isso? E a pessoa, com o tempo, começou a se tocar que esse não era o dom dela, era o dom que as pessoas achavam que ela tinha. Então, a gente acaba privilegiando, às vezes, as pessoas extrovertidas. E outra coisa, alguém vai ficar na recepção para receber as pessoas. Vamos usar quem? Vamos usar aquela pessoa mais descolada, aquela pessoa mais falante, para receber todo mundo bem. Só que, às vezes, algumas pessoas... Eu já fui em algumas igrejas que tinham algumas pessoas que recebiam na porta, e eu quase voltei da igreja depois dela ter me recebido. Porque ela invadiu tanto o meu espaço, ela começou ela já veio, eu nem conhecia, ela já veio, me abraçando forte, me beijando e perguntando da minha vida inteira, e, eu não estava confortável de falar sobre a minha vida inteira para alguém que eu acabei de conhecer. Eu gosto de conversas pequenas, de sentar com a pessoa e conversar com ela, e aí não tem problema. Mas aí alguém que não conheço, eu não vou abrir toda a minha vida para essa pessoa. E ela era, não sei se eu posso dizer isso, mas talvez ela fosse extremamente, ou carismática ao extremo, que isso me incomodou muito. E eu sei que isso é um problema para muitas pessoas que são introvertidas. Se a pessoa invade demais seu espaço, você começa eu preciso um pouco de ar. E a gente privilegia isso. E a gente acredita que pessoas introvertidas, elas não vão ter essa facilidade em evangelizar, elas não vão ter essa facilidade em ensinar, porque elas não gostam, às vezes, de estar em frente ao público, o que não é bem verdade, porque timidez e introversão não são a mesma coisa, elas não são sinônimos, assim como uma pessoa extrovertida não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ousada, de maneira alguma, porque tem muitas pessoas introvertidas extrovertidas que não são nem um pouco ousadas. Inclusive, pessoas extrovertidas que em muitas situações são extremamente tímidas. Elas são todas extrovertidas, mas às vezes para falar com uma pessoa que acabou de conhecer, ela tem os seus problemas. Então a gente vê essa dicotomia. Mas
Então, só definindo, introversão e extroversão, eu acho que a melhor definição, não sou psicólogo, mas a melhor definição que eu posso dar para introversão são pessoas, introvertidos são pessoas que em ambientes com muitas pessoas, em festas, em ambientes movimentados, com muita conversa, com muito barulho, esses ambientes sugam a energia dessa pessoa e elas precisam de um tempo a sós para recarregar as energias dela. Elas precisam ter um tempo isolado para recuperar a energia. Extrovertido são pessoas que, se elas ficam muito tempo sozinhas, elas começam a pirar, elas começam a se sentir desgastadas e elas precisam de um evento, elas precisam se reunir com muitas pessoas para recuperar as energias delas. Não tem o certo nem o errado. Existe, obviamente, um problema de você ser extremamente extrovertido ou extremamente introvertido. Uma pessoa extremamente introvertida, ela começa a se afastar de pessoas, ela começa a ter problemas de relacionamento, e como eu disse, Deus nos chamou para relacionamento. E pessoas extrovertidas ao extremo também têm os seus problemas, porque elas acabam não tendo o tempo a sós, e muitas vezes essas pessoas, inclusive, têm problemas no relacionamento delas com Deus, no devocional delas com Deus, porque elas não conseguem ficar sozinhas ou ficar em silêncio. Esse tempo atrás, um cara aqui da igreja estava me falando sobre como ele queria ir num retiro de silêncio que ia ter em Santa Catarina. Aí eu parei para pensar, mas por que? Você pode ficar quieto em casa, você pode... Porque você vai pagar, um olho da cara, porque eles fazem uns retiros em praia e cobram muito, se você pode ficar quieto. Mas, no caso, é uma pessoa tão extrovertida que ela não consegue por si só ter um tempo de solitude, um tempo a sós, um tempo para ouvir ou para deixar a mente. Isso incomoda ela. No meu caso, eu falei para a pessoa, eu não queria para um lugar desse, porque eu não tenho problema nenhum. Minha família às vezes viaja, eu fico 3 dias sem conversar com ninguém, para mim isso é uma maravilha, eu não preciso estar falando, eu não tenho essa necessidade de falar, eu posso simplesmente estar lá ouvindo a minha música, deitado, olhando para o nada, no sofá, eu acho isso uma maravilha. E então, existe esse problema às vezes da pessoa extremamente extrovertida não conseguir ter esses tempos a sós ou o tempo quieto, que inclusive pode incomodar outras pessoas, porque é aquela coisa, às vezes você quer um tempo de silêncio e aquela pessoa não consegue, ela começa a bater o pé, ela começa a pegar uma caneta e fazer bateria na cadeira, porque ela não consegue ficar parada. E por isso é importante a gente conhecer um pouco sobre aquilo que a gente é, sobre as nossas personalidades, sobre quem a gente é. Quando eu estava fazendo o treinamento de presbítero aqui na igreja com o Tom me passou um teste. E eu sou um cara que odeia testes. Eu fico olhando essas pessoas postando teste toda hora no Facebook, eu falo, não tem nada melhor para fazer na vida do que ficar postando teste, porque eu não gosto disso, eu acho totalmente irracional. Mas é um teste de perfil psicológico que eu achei muito interessante e que me descreveu muito sobre mim, que é o teste, que é a tipologia, o Myers-Briggs. Eu não sei se algum de vocês já fez, mas ele acaba revelando bastante sobre a personalidade. Ele tem 4 dicotomias que acaba definindo 16 tipos de personalidades e ajuda você a conhecer um pouco melhor sobre você. Então, ele se foca essas 4 dicotomias são como as pessoas focam sua atenção e ganham sua energia, se elas são extrovertidas ou introvertidas, como elas recebem a informação. Uma pessoa sensorial, ela gosta de informações concretas, ela precisa de dados, ela precisa de coisas definidas para estar trabalhando, e ela é detalhista, ela gosta de detalhes. Uma pessoa intuitiva, ela pensa sempre... eu nunca lembro essa palavra em português. Ela sempre pensa na big picture, na perspectiva geral das coisas. Então, ela olha um grande plano, ela olha lá na frente e ela trabalha muito bem com informações abstratas. Então, ela pega as informações abstratas, ela já planeja, já vê tudo na sua mente. Ela também tem como as pessoas preferem tomar decisões, se elas são racionais ou emocionais, e como elas se orientam para o mundo externo. Se elas são pessoas julgadoras, que são pessoas que gostam, por exemplo, de antever as coisas, de pessoas que gostam de prever aquilo que vai acontecer para trabalhar com algo mais sólido, ou se elas são pessoas perceptivas, que são pessoas que gostam, de deixar as opções em aberto. No meu caso, quando eu fiz esse teste, eu vi que eu sou um INTJ. Então, eu sou introvertido,
eu sou intuitivo, ou seja, eu sempre penso em todas as opções possíveis. Eu sou uma pessoa racional e eu sou uma pessoa de julgamento. Então, eu gosto de prever sempre as coisas. Eu sou uma pessoa que planeja. Isso me ajudou a conhecer meus pontos fracos e fortes. E é engraçado, porque quando eu fiz esse teste, você vai olhar, a sugestão de carreira dessas pessoas. Quando eu olhei, a primeira coisa que falava, essas pessoas, elas trabalham em engenharia, elas trabalham com pesquisa, ambiente acadêmico. E aí eu olhei isso e falei, eu sou engenheiro mecânico, na época eu estava fazendo meu doutorado, agora eu já terminei, e o que eu amo é pesquisa, trabalhar nesse meio acadêmico e estar conhecimento. E ele descreveu exatamente. E ele mostrou alguns dos meus pontos fortes e alguns dos meus pontos fracos, como eu sou uma pessoa que lida muito bem com problemas, eu sou criativo, então eu consigo achar soluções, mas também ela olhou no ponto negativo, como algumas coisas como eu posso ser insensível para as pessoas porque eu sou racional. Então, eu sou direto, eu sou objetivo, eu não consigo enrolar uma pessoa, e às vezes eu acabo pensando, não, essa pessoa é sensível demais, então se eu for direto, ela vai achar que eu estou sendo grosso com ela. E às vezes eu já passei por muita situação assim, então, ultimamente eu sempre respiro, eu sempre acho uma maneira mais delicada de falar, mesmo não sendo o meu perfil, para falar com as pessoas. E eu sou também extremamente exigente de mim e das outras pessoas no mesmo nível. Então, às vezes eu cobro, como que essa pessoa falha nisso, se eu estou aqui? Mas conhecendo esses pontos fracos, eu pude trabalhar nisso, principalmente porque eu trabalho com muitas pessoas aqui na igreja, seja sendo o pastor das crianças, seja com o pessoal do Ministério Infantil, cuidando da parte financeira da igreja. As pessoas sempre que está faltando alguma coisa, elas vêm conversar comigo. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que estar nos eventos, eu tenho que saber conversar com as pessoas e tudo isso. Quando eu olhei esses pontos fracos, eu comecei a trabalhar. E uma coisa que eu sempre incentivo nas reuniões do Ministério Infantil com os professores não tenham medo de mim, venham falar comigo. Não tem problema em vir trazer, em criticar. Eu lido muito bem, você pode me xingando, eu sou, a calmaria em pessoa, eu lido muito bem com isso, mas falem. Não tenham medo, porque as pessoas às vezes acabam vendo pelo meu perfil, pela minha personalidade, e acabam ficando um pouco intimidadas. E, além disso, pessoas com diferentes personalidades trabalhando juntas, elas vão trazer pontos fortes e pontos fracos. No caso, o Tom, ele é um ESTJ, ele é extrovertido e sensorial, e a gente vê umas diferenças nisso. Então, às vezes, a gente senta e a gente fica um puxando o outro para o lado, porque não, a gente precisa definir isso. Ou como eu sempre penso na grande tela e ele já pensa mais nos detalhes, e a gente fica nisso. E isso ajuda sempre, porque a gente acha um meio termo que acaba sendo sempre a melhor decisão. Então, eu aconselho a vocês a fazerem esse teste, porque ele realmente revela muito sobre você. E mais uma coisa eu quero colocar, que acho que é um fato, que quando se trata de trabalhar com pessoas na igreja, as pessoas que acabam dando mais desculpas são as introvertidas. Quando você chama para evangelismos, quando você chama para ensinar, quando você chama... Por quê? Porque eles vão falar, eu tenho vergonha, eu não sei falar, tem pessoas mais capazes, e às vezes a gente esquece que Deus nos capacita para fazer tudo isso. Mas a gente vê que na Bíblia, isso não é uma desculpa. Em Êxodo 4, do 10 ao 12, eu não vou estar lendo, mas ali diz a história de Moisés. Quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Moisés acaba falando para Deus eu não sei falar bem, não posso ir, ele arranja uma desculpa. Mas como a gente vai arranjar uma desculpa para Deus, que é quem nos criou, quem nos conhece melhor que a gente mesmo? Alguns acreditam que Moisés falou, eu não sei falar bem, porque falar bem no hebraico é língua pesada. Então eles falam, Moisés era gago, ele tinha essa língua pesada. Outros acreditam que língua pesada seja que Moisés esqueceu o idioma egípcio depois de 40 anos fugindo e teve dificuldades em falar. Porque lá em Ezequiel 3, é usada essa mesma palavra, língua pesada, para se definir a um idioma estrangeiro. Eles não entendiam o idioma estrangeiro. Pode ser que ele seja tímido também, eu tenho alguns problemas. Mas Deus falou, não, eu fiz a boca, eu fiz você, e eu vou colocar as palavras na tua boca. Além disso, Moisés continua insistindo até que ele consegue Arão como seu orador. Que não foi uma ideia boa de jeito nenhum. Deus deixou,
mas se vocês leem a história do Pentateuco, ele só atrapalhou. Se vocês param para ver, em boa parte de Moisés falando, Arão não estava lá com ele. Moisés que estava falando com o povo, Moisés que estava falando com autoridades. E além disso, Arão levantou uma multidão para se rebelar contra Moisés e ainda fez um bezerro de ouro e levou todo o povo à idolatria, que levou grande parte do povo a ser morto pelas cobras, a ser morto por causa da idolatria. Então, às vezes a gente tenta dar essa ajuda para Deus ou falar que a gente não é capaz, mas a gente tem que confiar. Se Deus está nos chamando para fazer algo, Ele vai nos capacitar. E terminando, nos versos 9 e 10 de 2 Timóteo, do capítulo 1, ele fecha a ideia dizendo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, ele termina dizendo que Jesus, Ele Ele nos chamou com uma santa vocação. Essa palavra vocação é um chamado para abraçar mesmo o reino de Deus, não de acordo com as nossas obras. Isso lembra muito Efésios 2, do 8 ao 10, que diz que a gente não é salvo por obras, mas pela graça. A gente foi salvo sim para fazer boas obras, mas não pelas boas obras. E aqui ele diz isso, né? A gente não foi salvos por obras, mas pela determinação e graça de Deus. E as palavras determinação e graça, elas são usadas nos versículos em Romanos 8, 28 e o próximo. Em Efésios 1, 11. Em ambos os versículos falam sobre como Deus usa o seu propósito para nos chamar, para nos escolher. Então, a gente vê aqui essa ligação, que realmente a gente foi chamado pela graça de Deus, pela determinação de Deus. E ele continua dizendo, e essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Senhor. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. Essa palavra inoperante é uma palavra bem interessante. Essa palavra inoperante, ela significa literalmente tornou inútil. Algumas Bíblias traduzem como destruiu ou como aboliu, mas o que quer dizer é que Jesus tornou a morte inútil. Ou seja, a morte é inútil para aqueles que acreditam, aqueles que creem em Jesus e recebem Ele como Salvador. Tanto que a segunda morte não vai ter nenhum poder sobre nós. E em Hebreus 2, versos, acho que 4 e 5, deixa eu ver. Hebreus 2, 4 e 5, o autor diz assim: Deus também deu testemunha dela por meio... Não é 4 e 5. Eu acho que eu botei a referência errada ali. Acho que 14 e 15. Isso, 14 e 15, desculpe. Hebreus 2, 14 e 15, ele diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando ele diz aqui, aquele que derrotasse aquele que tem o poder da morte, essa palavra derrotar é exatamente a mesma palavra que foi usada como inoperante em 2 Timóteo, que significa tornou inútil. Então, Jesus, além disso, ele fez inútil aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. Ele tornou o diabo inoperante. O diabo não tem poder sobre a vida de um cristão. Muitos cristãos, eles ficam naquela... teologia da libertação e ficou naquela, se eu pecar, o diabo pode tomar controle da minha vida. Isso não existe. Se você é cristão, não vai ter uma brechinha que você vai dar e o diabo vai entrar e assumir a tua vida. O diabo pode sim assoprar coisas no seu ouvido, ou pode tentar te desanimar, ou tentar te convencer alguma coisa. Mas se você é cristão, o diabo não toma controle da sua vida. Porque Jesus, ele tornou inoperante não só a morte, mas inoperante o diabo. E isso é uma coisa que as pessoas precisam conhecer. A gente vai ter um evangelismo na semana que vem, e eu acho que essa é a melhor maneira da gente exercitar os nossos dons. Porque a gente sendo introvertido ou extrovertido, racional ou emocional, a gente pode ser usado por Deus em qualquer área que Ele quiser.
E a gente tem que ser usado por Deus nessa área do evangelismo, de falar de Jesus a outras pessoas. As pessoas acreditam que a salvação ainda é por obras, ainda porque eles fazem. Mas a gente precisa falar sobre a graça de Jesus. Essa é a nossa tarefa como cristão. E a gente tem que usar o poder de Deus, esse dunamis, esse poder que nos dá essa ousadia para testemunhar até a morte sobre Jesus, para a gente falar das pessoas. Então eu quero deixar isso e deixar esse pensamento. Se você pode participar do nosso evangelismo ou fazer outros evangelismos, participe, porque essa é a tarefa do cristão. Pessoas estão se perdendo porque elas não conhecem a verdade. E é aqui que eu queria terminar. Agora a gente vai ter mais um tempo de louvor, o pessoal vai estar vindo aqui, a gente tem a ceia lá atrás. Então ore, tenha um tempo com Deus, e após isso você pode ir lá tomar a ceia.